no ar mais um episódio Jornada, os desafios da vida pastoral, essa série, gente, que tá incrível. Hoje estou aqui com meu amigo Fábio Otto Brosman, com um convidado para lá de especial, nosso pastor Marcos Rocha. Pessoal, ele vai contar, dentre outras coisas, assim, a trajetória, a jornada, enfim, como ele começou, né? E os desafios dessa vida pastoral na geração de hoje, que não é brincadeira, né, Fabão? E aí a gente já lança aquela pergunta de jugular. Marcos Rocha, nosso pastor querido, muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceito nosso convite, viu? Bom demais, uma alegria para falar de um assunto tão importante, né? Dessa jornada pastoral, tanto que hoje esse nome está desgastado, né, Fábio e Vitão? Esse nome hoje está impressionante, assim, como que está tudo deturpado, né? Então é muito bom falar, né? Uma vez eu recebi meu irmão, minha cunhada para morar comigo 3 anos. 3 anos, não, 3 meses na minha casa. Eles estavam mudando para Goiânia e eles chegaram e ficaram assim uns 2, 3 meses lá em casa. Aí no final, a minha cunhada vira para mim e fala assim: então agora eu sei o que é ser um pastor. Tipo assim, agora eu sei o que um pastor faz, né? Porque na cabeça dela, e eu acho que para muita gente, né? A gente não tem ideia do que um pastor faz, né? A gente acha, bom, o pastor estuda a Bíblia, prepara sermão, pregação, né? Mas a gente não tem nem ideia do que é o dia a dia de um pastor, né? De uma semana pastoral, né? Então vai ser muito legal, porque a minha cunhada ficou assim meio chocada com o final desses 2 meses, a quantidade de coisa, né? Não, e é para isso mesmo, né, Fabão? A gente fez aqui essa jornada, essa série, justamente para desmistificar essa vida do cotidiano do pastor, né? Tem pastor que é empreendedor, assim, que tem uma finança extra igreja, falar de dinheiro, falar de um monte de coisa que as pessoas têm aquela carga, assim, de estereótipos passados. A gente escolheu a bota aí, né, Fabão? Uma bota desgastada como símbolo aqui dessa série, que é justamente isso, né, Marcão? Assim, o pastor, às vezes, ele toma as butinadas, ele toma as pancadas e ninguém vê, né? Porque a vida do pastor, às vezes, é muito solitária. Então, quero te fazer essa pergunta. A vida do pastor é solitário mesmo, assim? Ou as pessoas te ligam: Marcão, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa aí? Ou só te cobram? Você não veio me visitar, você não me liga, eu tava doente aqui, você não percebeu, você não me ligou, fulano aqui morreu e você nem ligou, nem visitou. É assim mesmo ou não? Eu acho que no meu caso a gente tenta plantar muito, né? A gente tenta fugir um pouco desse estereótipo, né, da vida pastoral solitária. Eu acho que de uma forma geral é sim, e aliás isso é um dos grandes perigos para a vida pastoral, né? A solidão, não só na vida pastoral, a solidão para qualquer pessoa é um perigo muito grande, né? Eu gosto demais de Provérbios 18, que diz: o que se isola é egoísta e se rebela contra toda sensatez, né? Ou seja, o isolamento é sinônimo de loucura, né? Muita loucura que as pessoas estão vivendo é pelo isolamento. Então, não é só o pastor, né? Qualquer um não pode cair nessa veia do isolamento. Agora, algumas profissões te isola mais, né? Com certeza. Uhum. Então, muito desse problema do isolamento, isso é criado pela própria semeadura do pastor, né? Uhum. Às vezes o próprio pastor vai semeando essa coisa inalcançável, inatingível, né? Essa coisa meio mística em torno da vida do pastor, que é diferente do ser humano. Marcos, né? O pastor, a começar das nomenclaturas, né? A começar o tanto que nós, pastores, gostamos da coisa, do título, né? Reverendo, apóstolo, né? Bispo, pastor. Então, isso, né? Os próprios títulos vão nos isolando das pessoas, né? O jeito que a gente se veste, o timbre de voz, o jeito que a gente imposta a voz para falar, às vezes, né? Num púlpito. Então, não é só, né, um processo de semeadura nosso, mas eu acho que, em geral, o pastor ele planta muito para colher essa solidão, né? Além do que, há todo eu acho que há toda uma coisa assim, até no subconsciente coletivo, que as pessoas querem um herói,
As pessoas projetam, né? Elas querem um rei, né? O povo de Israel tinha Deus como o seu Senhor e o seu rei, mas não foi suficiente, né? Eles pediram um rei, né? E aí Deus falou, mas eu governo, para que um rei? E eles falaram, não, mas todo mundo tem um rei, por que a gente não pode ter um rei, né? E Deus falou, tá bom, eu vou dar reis para vocês, mas esse rei vai custar caro para vocês ter um rei, né? Então, as pessoas muitas vezes querem um pastor também nesse pedestal, né? Eles não querem muito um pastor humano, um pastor que chora, tem conta para pagar, né? Na segunda-feira. Eles querem muitas vezes um pastor que fique nesse pedestal, né? E isso fica uma relação, às vezes, muito distante, né? E atrapalha os dois lados, né? Uhum. Atrapalha o pastor que não tem esse cuidado das pessoas, que elas não entendem esse lado humano, e atrapalha as pessoas, assim... e atrapalha o pastor de não ter essa relação desprovida de uma intencionalidade, né? Porque às vezes, assim, eu quando era criança, eu tinha às vezes vergonha de conversar com o pastor, achava que ele ia perceber meus pecados. Assim. O cara tem visão raio-x. O cara é o X-Men, né? E o cara é confessionário. Né? Tipo assim, eu vou falar com o pastor, eu chegava todo time do pastor, ensinando, pois porque tal. O cara ia perceber os Mas ainda tem. Muita gente tem essa barreira mesmo com o pastor. Eu lembro... eu lembro uma vez que eu estava recebendo um outro pastor lá em casa para um jantar informal, né? Os casais. E estava o pastor Paulo Júnior e a Alana comigo, e a gente estava nos 3 casais conversando. E aí o assunto começou a respeito disso, né? A relação pastor-discípulo, né? Discipulador-discípulo. E a gente dando testemunho, eu dando testemunho da minha relação direta com o Paulo Júnior, que é um dos meus grandes pastores na minha vida, mentores, discipuladores da minha vida. E o casal, assim, escutando aquilo e eu dando um testemunho de como que ele e a esposa, a Lana, né? Como que eles compartilhavam as suas fraquezas comigo, né? Na época a gente morava no mesmo condomíniozinho, né? Então a casa era quase de frente uma para a outra. E aí eu dando um testemunho para esse outro casal que vinha de uma outra igreja, né? Falando para eles que, olha, quantas vezes o Paulo Júnior e a Alana atravessavam a rua de madrugada para vir pedir ajuda, para vir chorar, para vir aconselhar comigo, com a Roberta, e a gente muito mais novo no ministério, novo de idade, muito menos experiente, né, que eles. E quantas vezes eles vinham chorando, né, compartilhados das lutas no casamento, as lutas com os filhos, né, com a igreja, com o ministério. E isso é lindo. Por isso que eu falo que eu não tive esse modelo de isolamento. Eu reconheço que há de uma forma geral, né, a vida pastoral ela é para muitos pastores solitária. E um dos grandes causas de realmente depressão, ansiedade, desistência do ministério. Quedas, né? Quedas. Mas no meu caso, como eu tive pastores que não estavam nesse pedestal, né, que não tinham vergonha, medo de desnudar para a gente, né? Então, isso, e eu converti com esses pastores, ou seja, toda a minha trajetória de igreja foi recebendo esse modelo, então a gente também replicou isso, né? O que a gente aprende, a gente replica. Então, da mesma forma, eu e a Roberta tentamos ao máximo fugir desse pedestal, né? Não nos colocar nessa posição, que num primeiro momento é atrativa, porque, né, envaidece a gente, vamos lá, né, gente? A gente gosta. Sou bem honesto, né? Da bajulação, a gente gosta dessa coisa, né? Da admiração. O pastor, o pastor chegou. Nós todos somos tentados a isso, né? Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido exercer um ministério, ter uma jornada com muitos amigos e amigos que conhecem a nossa casa por dentro, a vida real como ela é. E já são quantos anos assim dessa jornada, Marcão? E se nesses momentos assim já teve momento de pensar em desistir, voltar para
a sua profissão de origem? Rapaz, já são, assim, oficialmente ordenado como pastor foi em 1999, né? Então já são 23 anos aí de uma caminhada, de uma jornada muito intensa mesmo. 3 períodos por dia, 7 dias por semana. Mas você fez a pergunta, né? De muitos desafios, né? Mas se eu já pensei em desistir, nunca. Nunca. E não estou dizendo que todo pastor, não estou me gabando disso, né? Eu sou muito realizado com o que eu faço. Eu acho que o processo que Deus usou na minha vida para me trazer até o pastorado foi um processo assim muito natural. Ele não foi um processo artificial, fake. Não foi uma coisa, vou fazer uma faculdade de teologia, entendeu? E agora que eu tenho um diploma de teologia, eu tenho que ser pastor. Contrário, né? Entendeu? E ao contrário. Você teve a vida ali na Exato. prática Então, primeiro. eu converti em 91 até 99, foram 8 anos ali de uma prática, já exercendo pastorado, e depois 99 foi apenas um reconhecimento daquilo que a gente já era, né? Mas assim, não foi nada muito programado também, não. Foi cada passo a passo, Deus foi... então, eu não tinha assim, né? Eu formei em odontologia, o Roberto em administração, a gente ia exercer as profissões, né? Agora, sendo cristão, o tempo todo, 100%, porque a gente nem gosta daquela nomenclatura, né? Dedicação integral ao ministério. Não, integral todo cristão é. Todo cristão tem que ser inteiro. Como cristão, 100%. Agora, lógico que a gente tem uma dedicação exclusiva para o ministério pastoral, né? Mas foi muito natural, sabe, Fábio? Então, quando eu cheguei a ser ordenado e quando realmente chegou a hora da gente se tornar um pastor de dedicação exclusiva, que foi 2001, logo após o nosso retorno para do campo missionário, não teve dúvida. Não teve dúvida. Foi um chamado assim, muito forte. Deus veio construindo a gente, nos levando para esse lugar, sabe? Então, essa certeza desse chamado é o que não nos deixa pensar em desistir, né? Apesar das dificuldades, né, pertinentes da jornada pastoral, que não são poucas, não. Nós vamos fazer aqui um bate-bola, pessoal, aí, antes do Marcão continuar. Vai falar da trajetória fora do Brasil, aqui tudo. Mas é o seguinte... 90%, 80% das pessoas, né? 80%, 82% para ser mais específico, que assiste o canal não é inscrito ainda. Então vai lá, dá uma metralhada lá no subscribe. E é o seguinte, Marcão, você teve um tempo fora do Brasil para um campo missionário. Isso foi uma catarse, assim, isso foi uma disruptura, assim, tchuf. Você saiu daqui dentista, voltou pastor. Como é que foi esse esquema, assim? Porque a gente está falando aqui dessa jornada. E onde que foi que teve essa certeza, esse mindset, essa mudança de certeza na mente, assim, poxa, nós aplicamos a nossa vida para alguma coisa, mas Deus ele fez uma outra trajetória, já que a jornada, né, a gente fala assim, da caminhada, desse caminho que Deus desenhou antes mesmo de vocês. Então, vocês estiveram fora do Brasil, foi nesse momento que vocês falaram, não, então agora, ou não, como é que foi assim? Não, é muito bonito falar sobre isso. Eu me emociono falar sobre isso, assim, de ver a trajetória de Deus na minha vida. Minha vida teve algumas encruzilhadas, assim, tem alguns momentos, na vida de todo mundo, né? Às vezes a gente acha que só Satanás leva as pessoas para encruzilhada. Satanás não faz nada original, ele só imita, né? Só imita. Então, na verdade, quem começou a levar as pessoas para encruzilhada foi Deus, né? São aqueles momentos na nossa vida onde a gente tem que tomar algumas decisões, entendeu? Que vão ter implicações para o resto da sua vida, ou pelo menos para um novo ciclo da sua vida, porque a vida nossa ela é formada ela é cíclica, né? Deus é um Deus de estações, basta ver a natureza, né? Então a nossa vida é dividida em estações, a gente tem que saber contar, discernir essas estações, né? Não significa que foi de um jeito uma estação,
que a sua vida vai ser desse mesmo jeito numa próxima estação. Perfeito. Tem muita gente que fica paralisada numa estação porque tem medo, justamente quando chega nessa encruzilhada, que ele tem que romper o medo e tomar decisões de fé para uma próxima estação na sua vida, a pessoa recua. Então, minha vida, eu converti com 17 anos. Uma grande encruzilhada na minha vida, por exemplo, foi o vestibular. Foi a escolha do curso que afetaria a minha vida. Então, essa foi uma grande, com 19 anos, ou seja, 2 anos, menos de 2 anos depois eu converti, já teve esse momento. E eu queria medicina, né? Eu tinha esse sonho e tal, eu queria medicina. Só que aí Deus já começa a mudar nosso destino, né? E a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então, a gente precisa aprender a deixar Deus, e aí entra muita coragem e a fé, levar-nos para os caminhos dele para nós. Uau. E não pedir para que Deus assine, né, e abençoe os nossos próprios caminhos. Porque, por mais que a gente idealize caminhos bons para nós, chega nem perto. Chega nem perto, nem arranha aquilo que é uma vida quando você se dedica e tem fé e coragem para tomar decisões na sua vida que vão te levar aos caminhos de Deus na sua vida. E aí, com 19 anos, foi uma encruzilhada, porque eu queria medicina e Deus, aí a gente não tem tempo, porque eu tenho muito testemunho prático para o jovem que está nos escutando, aquela pessoa que está, ou mesmo a pessoa que está num momento desse, de decidir outra coisa assim na vida. E aí, mas Deus usou vários milagres, várias formas para falar comigo que não era medicina, que era odontologia. E uma das coisas que Deus usou foi mesmo que a odontologia era um curso mais rápido. Ó, você vê. Deus já estava, né, arquitetando. Medicina era um curso de no mínimo 8 anos. Né, 6 mais 2 na época de no mínimo. Então, eu entendi aquilo, mas não porque eu queria ser pastor. Sim. Não, eu entendi. Agora, então aquilo foi uma encruzilhada, eu mudei o curso. Depois eu lembro de uma vigília. Tem uns momentos assim na nossa vida que marca para o resto da vida. Eu lembro de uma vigília num monte, né, num vale entre Uberlândia e Araguari, e a gente orava muito. Um abraço para Uberlândia. Um abraço para nós. Estamos sentados aqui com o berlandense original, né? Esse vídeo vai percorrer todo o Triângulo Mineiro e a Baixada Tocantinense também. Tô brincando. Mas abração assim. Então você estava ali. Gente, a gente não falou, né? Mas o Marcão é de Uberlândia, né? O original, sal da terra ali e tal. E aí você estava ali jovem, num acampamento. 19 anos numa vigília. Num monte, orando. E lá, nesse momento, ali eu já estava fazendo odontologia. Começando a universidade. Lá veio Mateus 6,33, muito forte na minha vida. Esse é um dos versículos que marcam a minha trajetória. E é buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo explodiu no meu coração, um jovem, cheio de sonhos, né? Aquilo explodiu no meu coração e Deus falou muito forte com esse versículo na minha vida. Naquele dia eu consagrei minha vida a Deus, independente da profissão. Então, naquele dia eu entendi que a minha vida era para ser 100%, né, para o reino de Deus, que não tinha um outro caminho para mim. Nada na minha vida iria me satisfazer, me trazer realização, contentamento, do que obedecer a Deus em primeiro lugar. Se fosse um dentista para sempre, era um dentista... Ia ser 100% integral para o reino de Deus. Legal. Na cadeira odontológica, legal, evangelizando, atendendo ali um paciente, trabalhando com esmero, né? Nunca tinha, sem dúvida, né? Então, ali naquele momento, eu acho que ali foi um marco. Vocês perguntaram, né? Foi quando? Mas ali foi um marco onde eu consagrei. Porque uma coisa é você converter a Jesus. Outra coisa é você realmente consagrar sua vida a Deus em cima, por exemplo, desse versículo, né? E falei isso para Deus, foi um pacto, né? Ali foi um pacto com Deus, foi uma aliança que eu fiz com o Senhor de servir. Desde então, todas as outras decisões da minha vida, eu sempre voltava nesse lugar, nesse versículo. E sempre perguntava para Deus, né? É isso mesmo? Eu estou buscando o teu reino em primeiro lugar com essa decisão?
Agora, teve várias outras encruzilhadas. Por exemplo, a gente não tem muito tempo para falar dessas coisas, mas casamento foi outra encruzilhada. Grande encruzilhada, entendeu? E eu lembro que quando eu fui casar, 2 meses antes de eu casar com a Roberta, isso eu já tinha o quê? 24 anos. Isso foi em 98. Eu lembro que eu já trabalhava como dentista, mas não ganhava quase nada. Estava com começo. Eu formei final de 96, né? Então eu comecei em 97. Então eu tinha 1 ano de profissão. Arrendava lá um consultório e estava ali mais aprendendo que tudo. Só que eu montei um negócio com meu irmão. Então eu tinha lá uma rendinha de 2 salários mínimos, eu lembro. O meu prolabore era 2 salários mínimos. E a Roberta era estagiária. Ela fazia administração lá em Uberlândia, na Federal de Uberlândia. E eu já tinha formado. E a Roberta era estagiária de um grupo, o Grupo Algar, um grupo grande. E ela ganhava 1 salário mínimo, né? E ela tentou um emprego no Banco Real, abriu uma oportunidade, empregaço. Muita gente deseja. Nem tem esse banco mais. Estudante de administração, deseja entrar numa carreira num banco e tal. Era um empregaço. Eu sei o seguinte, era um emprego que ela ia começar ganhando 3 salários mínimos com todas as outras... né, a regalias lá, ticket de alimentação, que eles tudo. Aí, rapaz, ela começou o processo no banco e foi passando de etapas. Quando foi para a última etapa que ela fez, ela estava esperando a resposta, se ia ser contratada ou não no banco. Ela foi encontrar, né, com um dos nossos pastores e ele falou assim, você já perguntou para Deus se... É aquela pergunta honesta. É uma pergunta perigosa. Você já perguntou para Deus se isso é a vontade de Deus para sua vida? Ela falou assim, não, é tão óbvio que eu nem perguntei para Deus. É uma bênção. E muitas vezes a gente faz isso. A gente vai para uma obviedade, a gente não conversa com Deus nas decisões. Só conversa quando dá errado. Né? Isso, aí quando dá errado, meu filho, vem chorando. E aí, cara, ela teve a coragem de perguntar para ela. Não, ela veio falar comigo. Eu falei, vamos orar, nós 2, oramos. Aí, a hora que a gente orou, nós já saímos da oração, sabendo que não era aquilo. Olha, instantânea a resposta. Instantânea. Para dificultar o processo, entendeu? Se nós oramos num dia, eu acho que passou 2 ou 3 dias, o telefone toca. Pode trazer seus documentos, você está contratado no banco. E essa menina me ligou, velho. Essa menina me ligou em prantos. E no telefone eu escutava a carne dela gemer, assim, de vontade de ter, né, aquela coisa. Pô, mas Deus falou não, e agora, né, era tudo que os meus sonhos eu queria. E a Roberta é muito competente, ela ia arrebentar, assim, profissionalmente, né? E eu não tenho dúvida disso. E aí essa menina me liga chorando. Será que é isso mesmo? Será que não estamos errados e tal? E um dos diretores do banco era presbítero da igreja. E ele me ligou. Aí ela falou não. Falou não, tal, que mudou de ideia. Aí ele me ligou e falou, você está louco? Você está doido? Vocês vão casar. 2 meses para a gente casar, gente. 2 meses. Entendeu? O nosso salário ia quase que dobrar. Né? Então você fala assim. E ela falou. Aí eu virei para ele, para o presbítero, e falei assim: Fulano, eu não vou ficar aqui tentando te explicar uma coisa muito pessoal da nossa fé. Deus falou com a gente. Então não tem uma lógica. Tudo que você está argumentando comigo é em cima de uma lógica natural. E faz sentido. Mas nós não estamos aqui para viver pela lógica natural. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Deus falou que era não. E aí nós casamos. 1 ano depois, nós já estávamos embarcando para o campo missionário. Foi nesse momento. Eu fico perguntando, tá vendo? Uma decisão numa encruzilhada. Se a Roberta aceita o trabalho do banco, pode ser que seria muito difícil para ela depois largar aquilo. Tá. Então, tá vendo? A trajetória do Senhor vai nos levar. Por isso que eu falei das encruzilhadas, né? E aí, então, o nosso chamado foi sendo construído nessas decisões ao longo da nossa vida. Não foi uma decisão só. Foram várias decisões de fé até culminar em 2001, quando nós recebemos, então, o convite para ficar de dedicação exclusiva. E
Aí você volta, recebe o convite, fica em dedicação exclusiva em Uberlândia. Uberlândia. E como que você chegou em Goiânia? Assim, 2001, de lá para cá, assim, qual foi o trajeto até Goiânia? Essa jornada, de novo, outra encruzilhada. Porque para voltar para Uberlândia, porque a gente serviu no Reino Unido 2 anos e nós já tínhamos estendido o visto nosso. Então, o projeto inicial era 2 anos, mas nós gostamos tanto da experiência missionária lá. E a igreja que nós servimos lá gostou tanto de ter a gente lá que eles falaram, fica mais, a gente quer vocês mais, entendeu? E a gente ia ficar mais. Então foi outra encruzilhada, porque aí um dos nossos pastores nos ligou e falou, olha, nós estamos com um projeto aqui e precisamos, em Uberlândia, em todo o Ministério Sal da Terra, nós estamos fazendo uma mudança violenta no ano de 2001, e foi o ano que nós criamos o Ministério Sal da Terra, e a gente, então, precisava de plantar uma igreja que já nascesse mais forte em Uberlândia. E aí, então, foi que, no caso, foi o Paulo Júnior, nos chamou, falou, ó, estou precisando de vocês aqui para isso. Agora sim, para ser pastor de dedicação exclusiva. Outra encruzilhada, porque a gente não queria voltar. E aí entendemos, fomos orar, e Deus falou que era para voltar, voltamos. De 2001 a 2005, final de 2005, nós servimos lá, em Uberlândia, nessa igreja que foi plantada, né? E aí nós pastoreamos essa igreja lá por 4 anos e meio. Quando foi final de 2005, outubro de 2005, nós tivemos uma reunião, né, de todo o conselho do Ministério Sal da Terra e o Paulo Júnior já estava em Goiânia, só que estava muito difícil aqui. Estava muito difícil o pastorado aqui, a implantação da Igreja Sal da Terra aqui em Goiânia foi muito pauleira os primeiros anos, né? E ele disse o seguinte nessa reunião, que era um retiro nosso de planejamento assim, para frente. Ele falou, olha, nós temos 2 opções em Goiânia. Ou eu saio de Goiânia com a minha família, porque nós estamos quase que morrendo, assim, está muito difícil. Ou eu saio e deixo a igreja lá que está plantada. Inclusive, a igreja hoje que eu sou pastor, né, aqui na 90, em Goiânia, e deixa essa igreja caminhar pelo ritmo dela próprio, né? Ou a gente entende que Goiânia é estratégico para o Ministério Sal da Terra e que ainda nós temos uma obra em Goiânia. E aí, só que é o seguinte, eu fico em Goiânia, mas eu não fico em Goiânia se a gente não enviar ajuda. E aí todo mundo começa a olhar um para o outro lá nesse retiro. Quem irá? Quem irá por nós? É a famosa pergunta de Deus para Isaías. Quem irá por nós? Isso você com filhos. 3 filhos pequenos. O meu caçula tinha menos de 1 ano. Né? O meu do meio tinha 1 ano e meio, quase 2. E a minha mais velha, Larissa, 4 anos. E aí, cara, quem irá por nós? Começamos a orar no retiro, 5 dias de retiro. E falamos outros assuntos, depois voltava esse assunto na pauta. Quem vai por nós? Não teve um, né? Cri, cri, cri. Não teve um que falou assim, eu vou. Né? Aí, de repente, um fala assim, não, eu acho que tem que ser o Marcos. Aí o outro fala, testificou, eu também acho. Rapaz, mas eu fiquei nervoso nesse dia. Tá? Fiquei bravo. Fiquei Você assim, estava tranquila? Não, estava assim, rapaz, eu estava num lugar confortável, uma igreja top, assim, eu brinco, né? Eu mais era pastoreado do que pastoreava na igreja lá de Uberlândia. Porque era só gente que me viu converter. Então era gente assim que me abraçava, eu e minha família. E, cara, o Marcos vai para Goiânia. E eu já sabia das pedreiras aqui de Goiânia, porque foram 3 anos, 4 anos o Paulo Júnior, né, compartilhando conosco das dificuldades e tal. O espírito, assim, né, os céus de Goiânia, o mundo espiritual. E aí, cara, eu falei, não, vocês estão errados. Estão errados, nós vamos orar mais. Não sou eu, vocês estão doidos, tal. Não sou eu. E aí, tá bom, vamos orar mais. Aí chegou o final do retiro, volta ao assunto. Nossa. Quanto mais gente ora, mais é você. E aí, lógico, eles argumentaram por que era eu e a Roberta e tal. Falei, cara, vocês estão loucos. E saí nervoso, saí com raiva desse retiro.
E fui falar com Deus, né? Como sempre. E aí, cara, isso era outubro. E aí falei assim, Deus, o Senhor molhou algodão para Gideão. Porque Gideão pediu um sinal, né, para Deus, né? Se for eu mesmo, o Senhor molha algodão. Aí depois molhou e aí ele não se satisfez com um sinal. Ele diz, não, para não ter dúvida mesmo, agora o Senhor molha em volta e o algodão fica seco. Né? Então eu falei para Deus, para eu ir para Goiânia, então, o sinal tem que o ser Senhor tem que me dar um sinal assim, igual do Gideão, para não ficar dúvida. Rapaz, final de outubro, novembro, nada de Deus. E eu fui ficando nervoso, eu falava assim. E aí era dezembro, o prazo assim que nós tínhamos que definir isso. E eu falei com a Roberta falou assim, meu bem do céu, agora tá tudo, a poeira sentou, nós estamos bem aqui, como é que vai ser? Cheio de sonhos para Uberlândia, para aquela igreja e tal. E aí eu falei assim, aí, cara, lendo, aí Deus falou assim, eu não vou te dar um sinal. Eu não vou te dar um sinal. Te dei sinal, porque eu já tive muito sinal de Deus na minha vida. Muito. Ele falou assim, eu já dei muito sinal para sua vida, mas agora eu quero ver a sua maturidade, eu quero ver o que você vai fazer com tudo aquilo que eu já te ensinei. Você vai tomar decisão agora. Eita, rapaz. Aí vou te falar. Porque uma criança imatura, o pai dá sinal de tudo e vai dirigindo. Mas quando um menino começa a amadurecer, o pai fala assim, meu filho, eu já te ensinei. Você não pela maldade, mas pelo zelo de amadurecer. Da responsabilidade. Forte. Nesse momento, eu vi que Deus realmente... Aí eu falou assim, Deus falou assim, eu já te ensinei. Está tudo na Bíblia. O que você precisa para tomar essa decisão está lá. Eu fui para a Bíblia. Olha. E aí o Espírito Santo me levou em vários trechos bíblicos. E aí o quebra-cabeça foi montando, eu fui entendendo o que Deus queria nessa etapa da minha vida. E aí, rapaz, teve várias palavras muito fortes, assim. Uma delas, falar só uma delas foi aquela palavra quando o povo de Israel, né, estava entrando na Terra Prometida e Deus fala com as tribos, 2 tribos e meia ficava, a terra era aquém do Jordão, né? E as outras era além do Jordão. E aí Deus falou assim com eles, os homens de guerra vai passar o Jordão, vocês vão lutar pelos seus irmãos. Enquanto todos os seus irmãos não tiver com o seu quinhão de terra, vocês não vão voltar para a sua terra para desenvolver as suas próprias terras. E aí essa palavra foi muito forte, porque aí eu falei, pô, tem um irmão que está pedindo ajuda, né? E eu vou atravessar o Corgo aqui, o Paranaíba. Por ele e por outros irmãos. Uau. E eu falei, eu vou atravessar o Jordão, meu Jordão é o Paranaíba. Uau. E Deus usou mesmo essa figura do rio Paranaíba, divisa de Minas com Goiás, e falou, ó, atravessa o rio e vai lá ajudar um irmão, deixa os seus sonhos, né, de lado, vai lá primeiro, e luta pelo sonho do seu irmão primeiro. Uau. E depois você vai vir lutar pelos seus sonhos. Nisso aí. Né? Então, essa foi uma das palavras. E aí eu mudei minha oração. Eu falei, Deus, se eu pedir um sinal para ir e o Senhor não deu, o Senhor é Deus para me dar um sinal se eu estiver doido de botar meus filhos dentro de um carro, fominha, né, desse jeito e ir para uma pedreira dessa. E aí mudei minha oração. Aí fez toda a diferença. Porque aí eu estava tomando a iniciativa do ID. Porque o ID, Deus já falou para a gente. E aí eu falei para Deus, se não for para ir, agora o Senhor me impede. Agora é o contrário. Mas aí eu tive que tomar a iniciativa do movimento, né? Agora, sobre isso aí, Marcão, assim, eu queria deixar bem claro assim, para todo mundo que está assistindo ou ouvindo a gente, que é assim, ninguém vê que essa lida da trajetória pastoral, né, Fabão, envolve esse negócio de deixar para trás os sonhos, de abrir mão da parte familiar, porque muitas vezes o que muitas pessoas pensam do pastor o pastor ganha bem ou vive do dízimo das pessoas, deixando de lado esse estereótipo assim que suja às vezes a mentalidade de uma vida pastoral,
As pessoas não percebem que, poxa, você teve que lutar contra tudo e contra todos. Seus pais muito provavelmente estavam na expectativa de o Marcão vai ser o dentista da família. Me investir a vida toda. Investir a vida toda para você ter uma segurança ali financeira, uma segurança profissional. E de repente ver o filho enveredado numa vida pastoral incerta, indo para uma outra cidade, levando os filhos pequenos, ou seja, os avós ficando ali para trás e vendo os netinhos indo embora. Então, largar os sonhos, enfrentar a obviedade das coisas e ainda ir contra, né, a expectativa da família, eu acho que isso aí tem agora um peso muito grande nesses episódios que a gente está aqui fazendo da vida pastoral. E no seu caso, Marcão, que, poxa, já estava cursando a faculdade, já tinha ali uma experiência local e veio para Goiânia. O enfrentamento disso para você, assim, como é que foi? Explicar isso para seus pais, explicar isso para o restante, para a sua própria mulher, assim, que de vez em quando provavelmente pode ter ficado ali na dúvida. É algo pessoal, assim, ó, Deus falou comigo, ou naquele caso ali, né, foi você mais a Roberta juntos, falando, não, vamos embora nesse negócio aqui. Exatamente. São os desafios da jornada, né, pastoral. E aí sim, alguns momentos da nossa vida, aí são momentos solitários. Não tem jeito. Não tem jeito. Por mais que a gente vive em conselho, por mais que a gente tome conselho, né, no fim, essa é uma solidão do líder, de responder um chamado de Deus que, assim, nem a nossa esposa, muitas vezes, né, vai dar para a gente responsabilizá-la, né, e nossos filhos dessa decisão. Porque a vida de um homem assim de Deus, e não é só o pastor, qualquer homem de Deus, né, em qualquer profissão, ela tem esses momentos onde Deus fala conosco e só com a gente, e a gente vai ter que enfrentar. Né? Lógico que nós vamos tomar conselho, lógico que nós vamos abrir, né? Lógico que Deus não é Deus de confusão, né? E nós não vamos estar aqui sozinhos numa coisa e todo mundo falando que não é. Né? Lógico, a minha vida ela é sempre em conselho, né? Mas o bater o martelo no final é solitário. Porque você não vai poder transferir essa responsabilidade para ninguém. Porque depois que você tomar essa decisão, vão vir embates naturais de toda decisão que a gente toma, tem prós e contras, entendeu? Então, tem coisas maravilhosas na minha vida que eu posso pontuar nesses 16 anos em Goiânia, entendeu? Que eu cresci demais, que foi maravilhoso, né? Mas tem contras, né? Música sertaneja é uma delas. E pior, ter um filho, velho, que canta música sertaneja o dia inteiro. Aí vou te falar. Tem uma dupla famosa lá de Berlândia, que é o Vitor e Léo, né? Vitor e Léo. Aí Deus ainda te coloca pra morar do lado de onde fica todos os shows de música sertaneja então, de Goiânia. Cara, esse é um dos contras, né? Mas tem muitos contras. E aí é o seguinte, cara, quando você recebe um chamado de Deus e você dá um passo de fé e você está lá vivendo as consequências dessa mudança, dessa decisão, cara, e vem o contra, você tem que estar muito seguro em Deus. Preparado, eu nem... O dia olha, mal visita ali, isso, né? Aquela dúvida, aquela chacoalhada. Preparado, eu acho que, cara, não tem... Preparar é nessa jornada mesmo, porque é fé. É fé. Então, o meu justo viverá pela fé. E aquele que lança a mão do arado não olha para trás, e se ele recuar, eu não tenho prazer nele, diz o Senhor. Então, cara, eu tive momentos aqui em Goiânia que foram os momentos mais difíceis da minha vida. Mais difíceis da minha vida. A ponto da gente, emocionalmente, assim, né, ser muito difícil. E eu tive momentos com a minha esposa, íntimos com a minha esposa, de muito confronto. E se eu não tivesse seguro, se eu não tivesse sofrido aquele processo lá de ir para Deus e Deus falar comigo que era, não foi o conselho só falar comigo que era, mas o Senhor testificar no meu coração, eu tinha titubeado, eu tinha, como o Fábio perguntou, você não pensou em voltar para trás?
eu pensaria, falava assim, olha, se eu abrisse a possibilidade, foi um erro, será que não foi um erro? Esse será na minha vida não tem. Depois que eu tomo uma decisão, não existe mais esse será. É igual quando a gente casa. Casou. E tem aquelas perguntinhas, né? Da esposa para nós, né? Se você não tivesse casado comigo, com quem você casaria? Cara, essa é o tipo de pergunta errada, né? Ou no momento errado. Não tem esse se, isso não tem resposta para essa pergunta. E a outra situação, Marcão, 2019 você sai para um segundo sabático, assim. Ou seria, às vezes, o primeiro? Não, o primeiro, né? Porque o outro lá, meu filho, não foi, definitivamente não foi o sabático. Então, o que eu vejo assim, você foi na contramão da racionalidade humana, assim, que você deixa uma igreja estabilizada, deixa uma igreja que você lutou junto com outros, com a igreja, assim, para chegar nesse nível de estabilidade, dessa situação que Paulo Júnior estava sofrendo. E ter uma congregação estável e passar, como foi assim, passar um ano e num sentimento assim de às vezes, porque normalmente a gente pensaria assim, será que a gente daqui a um ano eu vou ser ainda, vou chegar, ainda vou ter a igreja, será que eles vão precisar de mim? Porque às vezes, humanamente, a gente não gosta, às vezes, nem de tirar férias, com medo de voltar e ser demitido. E a cadeira né? sua não tá lá mais. Aí você tirou um ano. Aí um ano é muito tempo as pessoas muito pensarem tempo. se precisa, né? Muito tempo. Fábio, excelente pergunta. Eu acho que nossa vida a gente vai vivendo, né? De fé em fé, em glória, a gente vai... Quando a gente acha que já viveu muito desafio com Deus, parece que, entendeu? Deus arruma um desafio maior ainda, né, cara? Então, mas essa é a jornada da vida cristã. A gente vai rumando para a cruz, né? Porque o fim dessa jornada é ressurreição, mas não tem ressurreição sem antes ter cruz. Só vai haver ressurreição se a gente passa pela cruz. Então você pega a vida de Jesus. Ela começou, né? Pastos verdejantes, Salmo 23, né? Vai ali, veredas de justiça. Depois, vale de sombra da morte. E depois o quê? Ressurreição, mesa, banquete, glória na presença dos inimigos, né? Então, o Salmo 23 é a trajetória da vida do cristão, né? Então, a gente vai passando o tempo e esse ano sabático, por um lado, foi um momento maravilhoso da minha vida, mas foi muito desafio, né? E um deles, né? Poderíamos fazer aqui um podcast só para falar desse ano. Desafios daquele ano. Mas um deles foi justamente ser lembrado, porque o sabático é para isso, é para você perder o controle. O sábado foi criado por Deus na nossa semana para que um dia por semana a gente lembre que nós não temos o controle. Então, no sábado a gente tem que descansar, que era lá, por exemplo, é o mesmo princípio na Bíblia toda, que é, por exemplo, lá o maná. O maná todos os dias caía, 6 dias na semana. Aí no sábado ele não caía, né? Então o povo tinha que crer que naquele dia, né, Deus ia prover ali, né? Então o sabático na nossa vida é justamente para forçar-nos a perder o controle. E se tem uma coisa que pastor, moço, gosta, é de controlar. Ou é tentado. Uma das maiores tentações na vida de um pastor ou de um líder é o controle. E esse assunto do controle merecia mesmo a gente gastar mais tempo, porque na minha pouca experiência, né, são só 30 anos de jornada com Cristo, né, 31 anos, mas eu já vi nesses 31 anos algumas igrejas, muitas igrejas, começarem bem, em uma certa altura desviar do caminho, do chamado original de Deus para a vida da igreja, ou para a vida de uma pessoa, de um ministério, né, de um pastor. E, para mim, né, hoje, o principal motivo que a gente desvia do caminho é o controle. É quando a gente quer controlar algo que só pode ser controlado pelo Espírito Santo. Quando eu me coloco, quando eu uso de uma posição, eu usurpo de uma posição,
que não é minha. Aquilo, Deus me colocou naquela posição. Nem Jesus usurpou dessa posição. Né? Sendo como Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas antes se humilhou, se esvaziou dessa posição. Então, o pastor ele é muito tentado a usurpar de uma posição que é dada por Deus, que é de Deus, não é nossa. Então, de um dom. Às vezes a gente recebe um dom forte de Deus e como dom pastoral ou de pregação, de ensino, ele aparece muito. Então, você é muito tentado. Então, o sabático é para a gente sair de cena. Tem muito pastor que ele sabe entrar em cena muito bem, mas não está sabendo sair de cena. Ele não sabe sair de cena. E é um perigo muito grande para a nossa vida quando Deus fala, é hora de sair de cena, e você não sai. Você aferra naquilo ali, por insegurança, por controle, por medo de quando voltar a cadeira não está mais lá, alguém ocupar essa cadeira, entendeu? Então, o sabático, na vida de todo pastor, tinha que tirar um sabático, entendeu? De 20 em 20 anos, de 10 em 10 anos. Às vezes não precisa ser um ano, né? Mas um ano até foi legal, porque todo mundo que falou um ano, você é louco. Porque 3 meses, você vai lá, mas assim, você volta rapidinho, né? E um ano, na dinâmica de vida da igreja no Brasil, muda tudo. Como mudou? Quando eu voltei desse um ano, a igreja que eu pastorei localmente era outra. No sentido de muita gente, várias pessoas ocuparam lugares, né? E aí, moço, eu vou falar para vocês, né? Foi talvez o meu momento de maior tentação na minha vida, até aqui, na minha jornada pastoral. Mas e nisso aí, assim, às vezes o telefone vermelho lá do presbitério da Sal da Terra tocar e com outra palavra de Deus, assim, para começar do zero. Você é o Marcão. Agora você vai para o sul, você vai para o norte, nordeste, vamos começar do zero. Você fala assim que você foi tentado nisso, de começar outra coisa? Ou tentar não, a tentação da carteirada? A tentação da carteirada. Mas eu digo assim... Essa tentação é forte, porque forte. mexe com a sua vaidade. Igreja é um lugar que suscita muita vaidade. E a gente tem que mortificar muito a nossa carne, a nossa vaidade. Mas eu digo assim, do recomeço, assim, porque você tem muitos pastores, igual o Paulo Júnior, assim, planta a igreja, depois começa do zero, e se recebesse essa ligação, assim, de Marcão, temos projetos novos para sua casa. Meu irmão, até agora, em todas essas encruzilhadas da minha vida, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, né, o Senhor foi me conduzindo, né, e eu com muito frio na barriga. Mas, Fábio, eu acho que cada vez mais vai ficando mais difícil. Porque uma coisa é uma decisão quando a gente é mais jovem. Outra coisa, hoje eu estou com 48. Você tem a tentação de começar a fazer conta, entendeu? Então já não é a mesma coisa de começar a plantação de uma igreja, você com 20 e poucos anos, 30 anos, e agora você com 50 anos de idade. E daqui para frente vai ser cada vez mais difícil, né? Mas eu peço muito a Deus que Deus não me deixe negociar. Isso que tem sido um princípio na minha vida pastoral, no meu ministério, e que eu vejo os benefícios disso, de depender de Deus, né? E não depender da estrutura, não depender, né, do conforto, né? E eu tenho orado, sabe, irmãos? Eu tenho orado muito assim para Deus não me deixar acomodar nesse lugar de conforto, porque é um grande risco. Eu acho que nem todo mundo vai ter um chamado, como, por exemplo, o Paulo Júnior, de ser esse apóstolo que sai realmente plantando várias igrejas. Não quer dizer que todo pastor vai fazer isso, né? Há algo muito específico de Deus na vida dele, há uma unção de Deus na vida dele para isso, né? Então eu acho que não significa que eu vá também trilhar essa coisa, né? De ir plantando novas igrejas e deixando. Mas há uma tentação a acomodar. E eu preciso guardar meu coração, e isso é em muita oração, né? Para que a gente eu deixe de tomar decisões por fé. Porque até aqui na minha vida, graças a Deus, eu não me arrependo
de nenhuma decisão que eu tomei, né, maior, né? Lógico que decisões pequenas do dia a dia eu me arrependo de várias. Mas essas decisões, essas grandes encruzilhadas, o sentido muda o completo rumo da rumo vida, ali, né? Então, essas, graças a Deus, foi um processo, como eu falei de algumas aqui. Agora, cada vez está mais difícil, viu, Fábio? Cada vez está mais difícil, porque a gente já alcançou um certo conforto, né, ministerial, né? É uma igreja saudável, né? É um lugar onde a gente não tem que ficar se explicando, né? É um lugar que você já tem a família da fé, gente que ama. Então, puxa vida, isso tudo é muito confortável. Então, a minha oração nesses últimos 2 anos, principalmente quando eu voltei do sabático, Deus, não me deixa sucumbir a esse conforto. E que eu continue com o mesmo vigor, disposição de fé, coragem, para, se Deus, o telefone tocar e o Senhor mandar a gente deixar aqui a congregação local e ir para um outro lugar como missionário, ou plantar mesmo uma outra igreja, que eu possa continuar, Deus me dê a graça de continuar sendo fiel. Essa geração de hoje, Marcão, assim, essa geração de hoje, é claro que ser pastor lá, quando você converteu há 20 e tantos anos atrás, e ser pastor hoje é muito diferente em relação à característica da sociedade, né? Uhum. Sobre esse negócio do controle, tá? Por exemplo, quando o presbítero te ligou, ele era uma função... Presbítero, para quem não sabe, tem uma função quase pastoral dentro de uma comunidade. A palavra dele, que tinha um peso muito grande, falou assim: jovem, você está fazendo uma loucura em não deixar a sua mulher assumir o banco. Veja, a gente está aqui calculando 2 torres aqui, né? A palavra de quem usurpa do poder para controlar as pessoas e também de um temor em relação a quem tem uma postura ministerial da palavra de Deus, porque são 3 momentos que eu enxerguei aqui na sua vida. A palavra do presbítero te ligando, falando assim: você está sendo maluco. A ligação do Paulo Júnior dizendo: volta da Inglaterra porque tem um negócio aqui. E a ligação do Paulo Júnior dizendo, ou dos outros pastores dizendo: vai para Goiânia. Nos 2 últimos deu certo a orientação do conselho. Vai e você entendeu que era de Deus. Na primeira, na ligação do presbítero, você mesmo já teve a sensibilidade. Então, na geração de hoje, tá? Que eles estão muito arredios, não permitem que ninguém controle a vida de ninguém, e também não é essa a função do pastor. É mais complicado assim perceber quando é Deus falando através das pessoas. E você, como pastor, é muito desafiador assim. Às vezes você teve uma direção de Deus na vida da pessoa. Como é que você demonstra isso? Parece, olha, eu sei que é difícil, assim, mas como é que você demonstra isso? A pessoa, eu entendi uma coisa aqui para a sua vida. Porque ela pode ser tentada a entender na primeiro exemplo aqui do presbítero, que você está dando uma usurpada e tentando controlar de alguma maneira. Como é que funciona isso hoje na sua vida? Bom, primeiro, de novo, é um frio na barriga, né? Porque uma coisa é você tomar decisão para você, né? Por você. Outra coisa é você trazer uma palavra, uma direção para a vida de um jovem, né? Que tem, ou de qualquer pessoa, né? E às vezes Deus está falando com a gente, né? Sobre a pessoa. E é ser fiel ao que Deus está falando com a gente, né? A Bíblia fala que a gente tem que procurar todos os dons com zelo, né? com disciplina, com zelo. A Bíblia nos instiga a procurar os dons. E dons são importantes, né? Porque é para a edificação da igreja, são dons espirituais, né? Agora, a Bíblia fala que de todos os dons a gente deve procurar mais, de todos eles, o que mais a gente precisa procurar é o dom de profetizar. E aí, realmente, nós precisamos de profecia no meio da igreja, né? Nós precisamos de profecia na vida das pessoas, né? Então, muitas vezes, meus líderes e meus pastores tiveram a coragem de profetizar, né? Quando foi para ir para o campo missionário também foi a mesma coisa, né? Alguém chegou para mim e profetizou e disse: olha, eu entendo que é o momento para a sua vida agora.
E só que são responsabilidades, porque, como eu disse, a responsabilidade, é lógico que final é da pessoa que está tomando isso com Deus. A gente tem que tomar cuidado para não, né, você não transferir completamente essa responsabilidade para você. Né? É da pessoa que vai ter que, no fim, tomar aquela decisão. Mas, lógico que Deus usa a nossa vida para despertar aquela pessoa para uma direção. Né? E não é fácil você chegar para a pessoa, porque ainda mais agora que você sabe de toda a trajetória, de tudo que essa pessoa, às vezes, né, muita coisa que essa pessoa vai passar e que vai exigir para ela ser esticada, vai exigir fé, vai afetar a família, às vezes relacionamentos, né? Porque a pressão é muito grande. A gente obedecer a Deus. Jesus nunca falou que ia ser, né, tranquilo. Aliás, tranquilo na vida de um cristão é recreio, é de vez em quando. É pauleira, é muita pressão espiritual. É o que Paulo falava. São temores, né, internos e pressões externas, né, pela igreja. Né? A gente tem que só saber sofrer por quem e não por quê. Então, Paulo diz isso, Gálatas 4,19. Filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Então, o pastor tem que sofrer por um quem e não pelo ministério. Então, tem muito pastor desistindo aí com burnout, deprimido, mas ele não sofre por pessoas. Às vezes ele está sofrendo pela estrutura, pela denominação, pelo quê, entendeu? Né? Pelo ministério dele, né? E não e pela imagem dele, pela reputação dele. E não é para isso, por isso que a gente tem que sofrer. Mas, cara, Jesus fala que nós vamos sofrer por quens. Se é pastor, você vai sofrer pela vida de ovelhas. Então, quando você vai chamar alguém, dar uma direção na vida de alguém, de um jovem, que você está vendo um chamado, um dom na vida dele, né? Eu posso citar alguns aqui que Deus usou minha vida para chamar, a começar da vida financeira. Você pega um cara, entendeu, que ganhava, tinha uma condição financeira assim, super estável, e diz para esse cara, olha, tem um chamado de Deus na sua vida, vem mesmo para o ministério. E você saber que esse cara vai largar essa estabilidade financeira e vindo para um lugar que você vai falar para ele assim, ó, agora seu patrão é Deus. Se você tiver uma reclamação, se tiver atrasado, de verdade, né? Fundo de garantia, férias, você fala com ele, porque não é a igreja que é seu patrão. É o Senhor que está te chamando, né? Então, e ele é maravilhoso. Quem não queria ter Deus como patrão? Ai, tá doido, né? Só que é fé, né, meu amigo? Então, porque o Senhor vai dando na caminhada. Só um parênteses, quando eu fui chamado para ser pastor de dedicação exclusiva, hora nenhuma, no caso foi o Paulo Júnior que me chamou e falou de dinheiro comigo. Nenhuma hora da conversa. Ele tocou no assunto assim de dinheiro. Quanto você ia ganhar? Quanto que eu ganhar? Nada. E nem eu fiz a pergunta, porque eu também conheço, né? Eu vi isso na vida dele. E falei sim, antes nem de conversar sobre nada, como é que ia ser. E aí, depois de 3 meses, eu já vindo do campo missionário, morando na casa do meu pai, Roberta grávida, da primeira filha nossa. Era outubro, nós chegamos em agosto, setembro, outubro. E em novembro a Roberta ia dar à luz. Outubro eu liguei, né, para ele e falei assim, ô Junão, é o seguinte, Roberta vai dar à luz, eu precisava saber pelo menos, mais ou menos, uma quantia para que eu pudesse saber se eu vou alugar um barracão lá na periferia ou um apartamentozinho mais aqui pro lado do centro da cidade. Aí foi aí, entendeu? A gente falou de um valor, uma referência, porque é o Senhor, né? Não, a vida do pastor não é brincadeira mesmo, não. Por isso que um dia, conta essa história, que tava na fila assim de um trem, né? E aí a moça percebendo que tinha um rapaz mais concentrado, assim, de vez em quando ele fechava o olho, falou assim, você é crente? Ele, não. Pior do que crente, eu sou pastor. Que era um negócio assim, né? Que é o cara que experimentava as dores verdadeiramente, as entranhas, né? De saber que, poxa, se Deus dá uma direção, de fato, é uma responsabilidade responder isso de uma maneira
que é ser modelo, mas é o que a gente falou, né? Ser modelo no sentido de ser gente, né? De ser natural, de mostrar as mazelas, né? De mostrar ali a parte humana. Isso não é brincadeira, né? Por isso que a gente quer perguntar o seguinte, assim, tem alguma ênfase, assim, Marcão, no seu ministério? Uns são chamados assim, você é pastor de casamentos, você é conhecido como pastor dos empresários, o outro é pastor não sei o quê. Tem alguma ênfase no seu chamado, assim, no seu ministério, que você, mas a Roberta, viveu assim, de algum tipo de ovelha que vocês cuidaram, ou vocês são pastores gerais mesmo assim e tal? É mais geral mesmo, eu não consigo assim, né? Teve momentos, né? Lógico, da nossa vida onde a gente atuou mais pastoralmente com jovens, né? Foram etapas, estações, né? Até a gente... nós começamos como evangelistas, né? Nós éramos um grupo de mais ou menos 50, 60 evangelistas em Uberlândia, muito atuante. Então, nos primeiros 10 anos da nossa vida com Deus, a gente pensava em evangelismo o dia inteiro, era o tempo todo evangelizando pessoas, projetos de evangelismo. E foi um momento, né? E depois veio a vida pastoral, mais a plantação de igrejas, né? O cuidado com a igreja, até no começo mais com jovens dentro da igreja, formando jovens, né? Discipulando jovens naquilo que a gente cria, e até chegar um momento onde a gente assumiu uma coordenação da igreja que hoje a gente pastoreia, e aí foi de uma forma geral mesmo. Já passamos, né? Já tivemos enfoques muito mais administrativos, de organizar, muito mais pragmático ali, né? De organizar o dia a dia da igreja, os departamentos. Então, já atuamos muito aqui, quando chegamos, tanto em Uberlândia quanto em Goiânia, nos primeiros 10 anos aqui em Goiânia, 10 não, nos primeiros 6, 7 anos em Goiânia, nós atuamos muito nessa coisa pastoral, mais de gestão mesmo, né? Criar os departamentos, né? Planejamento da igreja, tal. E, né, desde que assumimos a coordenação de uma igreja local hoje, aí já é uma função mais hoje de um pastoreio geral, mas também de formação de líderes, né? Eu entendo hoje que grande parte do meu tempo é com os líderes e não com a igreja de forma geral, até mesmo porque a igreja cresceu, né? Muito, e humanamente falando é impossível. É impossível. Então, se você não pastoreia por capilaridade, não tem jeito. É igual a direção que Jetro deu para Moisés, né? Institui uns líderes ali, vai cuidando deles, exatamente. E eles da ponteira, né? E Marcão, nessa jornada, assim, como criar esses filhos que nasceram no meio de tanta decisão, que na verdade é a decisão dos pais, e eles sofrem na jornada a alegria e a tristeza, né? Como levar esses filhos na jornada, como um pai, também como pastor, como a cobrança, às vezes, da igreja em cima dos filhos. Né? É outro podcast mesmo, né? Para falar nesse assunto específico. Mas, de novo, muita fé. Muita fé. Eu estou com 3 filhos jovens, né? Saindo da adolescência, entrando. Ou seja, estão naquela fase de escolhas encruzilhadas que eu estive, né? E nós precisamos crer demais na semente que foi semeada, né? Crer no poder do Espírito Santo. Porque a grande verdade é que a gente mais erra do que acerta. Mais erra, né? Então, hoje, se eu pudesse começar de novo com os meus filhos, eu faria muita coisa diferente, né? Eu faria muita coisa assim. Eu lembro uma vez do Billy Graham, né? Eles perguntaram: Billy Graham, se você, já no final da vida dele, se pudesse retornar lá no começo, no seu ministério, o que você faria diferente no seu ministério? E ele falou: olha, tem uma coisa, né, que realmente seria a principal que eu faria diferente. Eu gastaria mais tempo com meus filhos. Desculpa a emoção aí desse momento. Mas o ministério pastoral exige muito, a igreja exige muito da nossa vida, do nosso tempo. Está tudo certo. Quando a gente
toma uma decisão para pastorear a igreja, nós estamos dizendo para os nossos filhos, tem mais filhos. Não são só vocês. E eles vão ter que aprender a repartir a nossa vida com muitos outros filhos. Mas não é um processo fácil, é um processo doloroso. E ouvi isso do Billy Graham, sua cabecinha branca, né, voltando e dizendo que ele gastaria mais tempo com os filhos dele. E tá aí uma coisa que talvez... Né, e meus filhos ainda estão novos, eu posso, né, gastar mais tempo com meus filhos. E tenho tentado. E o ano sabático foi um dos grandes objetivos, foi realmente isso que nos levou para o sabático também. Foi um ano dedicado a eles. Um ano dedicado a eles. Então, a gente erra demais com os nossos filhos. Então, nós temos que estar pendurado na graça de Deus, de crer que Deus não erra com nossos filhos. E Deus, ao seu tempo, na vida de cada um, né, vai fazer florescer toda a semente que foi semeada. Eu não tenho dúvida disso. A gente ora para que Deus abrevie o tempo, para que eles talvez sejam evitados assim, né, de passar tantas dores. Mas, cara, eu passei, eu fui privilegiado em conhecer Jesus com 17 anos. Deus me poupou de muitas dores, né? Mas então eu oro para Deus. Quanto mais meus filhos se submeter à vontade de Deus, mais eles vão ser poupados de dores, às vezes desnecessárias, né? Mas eles têm a vida deles com Deus. Então eles vão ter que ir descobrindo isso na caminhada como eu descobri a minha, né? Agora a gente podia até fazer, né, gente? É o episódio dos filhos de pastor, né? Eita, nós! Aquela loucura toda que ele já conhecia. Podia. Você não, a pessoa não tem nem nome, né? Porque a minha mulher é filha de pastora, ela fala, né? Que ela passava, você é filha de pastor. Teu nome. Né? Tipo assim, o pior é quando... E as expectativas, né? Todo mundo. Você é o filho de pastor fazendo isso, tipo... Eu acho que quanto mais assim o pastor é aparente, assim, por exemplo, igual um Paulo Júnior, assim, a cobrança às vezes em cima do Paulo Neto de ser um Paulo Júnior ou mais, aí às vezes você coloca assim, parece que é uma fábrica, assim, você tem que fabricar o filho igual ou melhor do que aquela referência. Né? Ei, Joãozinho, hein? Olha aí a pressão. Um abraço, Larissa, João e Lipe. Tem uma pergunta aqui meio polêmica, que é o seguinte: qual o maior imbróglio que você já passou no seu ministério? Agora falando de coisas engraçadas ou curiosas, assim. Por exemplo, eu ia perguntar aqui, né? Não sei se eu vou perguntar essa, né, Cabeludo? Marcão, você já expulsou algum demônio lá na Inglaterra falando em português com ele? Sai, você vai obedecer em português. Ele respondeu em inglês. Não vai responder em inglês, vai ter que obedecer. O duro era o capeta entender meu inglês, né? Ou meu português. Mas tem que entender que é espiritual, né? Mas assim, teve alguma coisa assim, né, teológica, a pessoa fala assim, é pecado orar sentado? Cara, eu já vivi... eu já vivi muita coisa assim. Até difícil falar em público aqui para não expor, né? Para não expor ninguém. Mas assim, já vivi umas coisas muito engraçadas. Mas uma vez eu estava fazendo um curso lá em Singapura, do Haggai. E lá tem gente do mundo todo, né? E tem muitos irmãos lá que vêm de contexto muçulmanos e tal. E uma vez eu estava numa sala de aula com mais uns 50 lá. E aí um irmão bate nas minhas costas, assim. E eu viro assim, ele fala assim: você poderia tirar a sua Bíblia do chão, que você está me ofendendo. Porque eu botei minha Bíblia debaixo, assim, no chão. E aí eu respeitei ele, né? Lógico. Porque como ele era muçulmano, o muçulmano idolatra o livro. Então, quando ele viu minha Bíblia, né? As Sagradas Escrituras, no chão, ele se sentiu ofendido, né? Eu entendo ele, e aí eu respeitei, eu não discuti com ele, tirei minha Bíblia e tal. Mas, enfim, então isso foi uma coisa assim, né, que me aconteceu. Agora, cara, eu já vivi coisa em casamento que nem novela. Pior aí, cara. Porque... Nem novela. Nossa. Aquelas novelas que você vê que é trem de casamento, no altar, dizendo... se há alguém que tem alguma coisa contra, fala agora. Aí levanta lá. Aquele barraco. Não, eu já vivi coisa que nem novela, mesmo. Nem novela. Uma vez...
Já. De cachorro entrando com a noiva, entendeu? Assim, coisas assim muito estranhas assim em casamento, né? Eu não vou ficar falando não, porque às vezes expõe, né? Eu vou falar de um amigo, que aí não é aqui em Goiânia, entendeu? Um amigo que eu não vou falar quem é, mas que viveu isso. Rapaz, ele estava fazendo o casamento lá. Fazendo não, a gente não faz casamento, né? Estava celebrando um culto de ação de graças. E aí, cara, no meio lá, os noivos lá, de repente, cara, entra o irmão da noiva. Ele não foi convidado, ele era brigado com a noiva. Nossa, ele não foi convidado para o casamento da irmã. E ele ficou assim, ele colou as placas. Aí ele entrou na passarela central, gritando, né? Do jeito que ele entrou, ele passou a mão num vaso de planta assim, de flor, que tava assim, ó. No coisa assim, ó. E aí um padrinho levantou para pular em cima dele, ele ia bater na noiva, ele ia chegar lá. Aí, rapaz, ele chegou do jeito que ele foi, ele mandou o vaso de flor, cara, terra, tudo. E aquilo voou terra no vestido da noiva, tá? E foi aquela coisa. E aí um padrinho voou em cima dele, saiu rolando com eles. Então, assim, isso aí. Então, essas coisas a gente vive, sabe? Vive, né, vive e ninguém vê essa vida. Mas tá aqui Update Series Plus para mostrar a jornada dos desafios da vida pastoral. Marcão, a gente tá chegando aqui ao final e, assim, realmente, assim, teria muita coisa pra gente desmistificar, né, para todo mundo, assim. Mas espero que tenham mais oportunidades de a gente sentar à mesa aqui, né, Fabão? Com o Marcão, um abraço Jacinto e o nosso cabeludo que vocês vão conhecer daqui um dia. Marcão, fala suas últimas assim, né, considerações, coisas que talvez a gente não tenha perguntado. E também assim, a sua fala para quem está começando na vida ministerial. Ou para os pastores mais velhos de guerra. Assim. Qual é a palavra que você gostaria de falar para quem é seu colega de ministério, para quem tomou essa decisão de ter uma vida dedicada às jornadas pastorais? Amém. Primeiro, falar para os mais velhos, às vezes aqueles que estão tristes, abatidos, que tem muitos que estão pensando em desistir do ministério pastoral e muitos doentes emocionalmente. Falar para esses, não fiquem sozinhos. Não fiquem sozinhos. Não aceitem, né? Não se coloquem nessa posição, nesse pedestal de isolamento, do super-homem. Né? Confessem seus pecados. Tenha gente que te ama do seu lado. Né? Tenha gente que você confia para confessar seus pecados, para falar dos seus dilemas, para chorar. Todos nós precisamos chorar, nós pastores. Né? Então, isso que eu queria trazer. Não sucumbam à vaidade do ministério pastoral, ao controle que nós falamos aqui. Isso está matando muito pastor. Isso está tirando a unção de Deus na vida de muitos pastores. Então, não sucumbam à vaidade da posição, não usurpem o dom de Deus na vida de vocês, porque a gente não aguenta esse lugar, entendeu? E para os novos que estão começando, né, não tem nada mais sublime do que o chamado pastoral. Excelente coisa é aquele que almeja o episcopado, entendeu? Então, cara, com todas essas dores, desafios, eu não me arrependo nenhum dia da decisão que eu tomei na minha vida. Sou realizado, sou feliz, sou alegre. Todas as segundas-feiras que eu acordo, né, para encarar uma nova semana, Deus renova minhas forças. E, cara, eu sou apaixonado em ser pastor, sou apaixonado na igreja do Senhor Jesus, com todos os problemas que ela me traz todos os dias, entendeu? Mas, cara, sou muito realizado. Bendita a hora que eu aceitei esse chamado e que eu disse tchau lá, né, para a odontologia. Não que, né, nem todos vão ter esse chamado, né? Então, eu falaria isso para os novos. Nós estamos precisando dos mais novos crer na sublimidade, na excelência, né, do chamado pastoral. Estamos precisando de mais jovens que almejam o episcopado, viu? E estamos aqui para ajudar esses jovens. Se precisar dar um empurrãozinho neles, tá bom? Estamos aqui. Tá bom. Queria agradecer nosso amigo Marcos Rocha, a presença dele aqui. E relembrar o patrocinador, né, Vitão?
Esse episódio, Gin Locadora. Desse episódio, pessoal, é patrocinado por Gin Locadora Rent-A-Car. Você sabe que a Gin Locadora, ele é pioneiro em terceirização de frota. Ele não... Acho que o proprietário foi o que criou isso. Ele para muito empresário que assiste a gente, né? Ele mostra assim que você terceirizar a sua frota e não ter problema, você ter um carro hoje numa empresa, é sinal que daqui 1, 2 anos ele vai estar destruído, né? Você ter seu próprio carro. Então, ele é focado em terceirização da frota empresarial. Então, deixar na descrição o telefone. Gin Locadora Rent-A-Car é a sua locadora de automóveis em Goiânia e em Goiás. Marcão, muito obrigado pela sua presença aqui, que realmente foi assim sublime, né? Tanta experiência, tanta história para contar, tanta inspiração, tanto conhecimento. E essa jornada é para isso, né? A gente conhecer um pouco mais do lado pessoal do pastor e as jornadas pelas quais ele enfrenta, né? Porque é realmente uma peregrinação aí, um caminho árduo que pouca gente vê. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um episódio de Jornada Pastoral, os desafios, né, da vida pastoral. Uma série de update mais para você. Um abraço, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.